Começamos o Espaço Livre pela TV Câmara São Paulo, que vai discutir um assunto hoje de saúde pública dos mais importantes. Nos últimos 10 anos, passou a entrar na agenda de psiquiatras, neurologistas e principalmente de psicólogos o uso excessivo de aparelhos celulares, de tecnologias móveis. O nome técnico que se dá a isso é nomofobia, no mobile fobia. Ou seja, o pânico que a pessoa tem de não estar conectada a uma rede Wi-Fi, de precisar, de sentir uma necessidade descomunal de ter bateria no celular, aquela sensação de que não está conectada com o mundo se não estiver usando o celular. Esse é o tema do Espaço Livre de hoje, que está começando, e a gente tem o prazer de receber a Andréa Jota. Ela é psicóloga do Núcleo de Pesquisa de Psicologia e Informática da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Andréa, obrigado pela presença, tudo bem? Obrigado a vocês pelo convite, tudo bem. Quer dizer que há 10 anos, desde 2006, esse termo nomofobia ganhou a dimensão de algo que preocupa e foi reconhecido como um transtorno há 2 anos. Exatamente. De alguma forma, há uns 10 anos, acho que mais ou menos por aí, a gente começa a perceber um uso excessivo de tecnologia. Então, a princípio, essas pessoas ficavam muito em casa, dentro do computador, ou com uma vida virtual muito, como eu vou dizer, muito grande, né? Ocupavam um tempo muito grande, elas começam a ter perdas significativas. Com o desenvolvimento das tecnologias, isso passando a acompanhá-las fora de casa, então elas passam a fazer esse uso também, às vezes, no ambiente de trabalho, muitas vezes nas reuniões sociais, muitas vezes em outros espaços, agora já não mais tão presos a estar só no computador ou só ali naquele console que você tinha antigamente. Isso vai fazendo com que as pessoas comecem a perder cada vez mais coisas na vida face a face. Então, elas começam a, entre aspas, desaprender a estar em público ou optar por estar mais em ambientes resguardados ou mais em ambientes onde tem a tecnologia ou Wi-Fi ali disponível e vão meio que se tornando, o celular vai meio que se tornando um apêndice dessas pessoas. Então, é quase que como elas não conseguissem sair sem o celular, é como se elas quase não conseguissem ficar sem esta conexão. A gente verifica tecnicamente grupos de pesquisa que lidam inclusive com essa necessidade, olhando para o aparelho celular como uma extensão do corpo. É algo preocupante. É algo preocupante a partir do momento em que você está deixando de fazer alguma coisa por conta do celular. Ou não necessariamente por conta do celular, mas por conta da vida que você vê que existe dentro das redes sociais ou dentro da virtualidade. A virtualidade, ela vem como inclusão para o que você tem no face a face. Ela não vem para excluir nenhum tipo de comportamento. Então, eu só converso com as pessoas pelo celular. Eu só consigo fazer alguma coisa ou conversar com outra pessoa ou ter um vínculo ou uma intimidade com outra pessoa se for através do celular. Aí você está perdendo uma série de comportamentos face a face que provavelmente no desenvolver da sua vida vão te fazer sentir menos, né? Nesse sentido de que são sentimentos diferentes. É como se você estivesse desaprendendo a estar numa situação que hoje ainda, no mundo que a gente vive, ainda é muito necessária. Andréa, você trabalha muito com adolescentes, é isso? Isso. Tá. Eu suponho que você conheça, mas há alguns anos o sociólogo polonês Zygmunt Bauman veio aqui no Brasil dar uma palestra na CPFL. Ele fez uma palestra de cerca de 1 hora e uma das coisas que ele falou que foram mais interessantes foi o seguinte, que ele via muito jovem de 13, 14 anos se vangloriando de ter 2, 3 mil amigos em redes sociais e que ele tinha 86 anos à época e não tinha colecionado na vida inteira dele, fugido do nazismo, 50 amigos. Ele é professor da Universidade de Leeds, na Inglaterra. A gente está num momento, com base nessa crítica que o Bauman faz, com base nessa reflexão que ele propõe, a gente está num momento em que essa dimensão virtual se sobrepõe ao real? Não. Aqui no Brasil, não. Nem de perto. A gente não chega a esse nível, principalmente socialmente, a gente não consegue ter isso de forma ampla.
Então, aqui no Brasil, a gente segue algumas tendências e às vezes patologiza um pouco ou usa às vezes até as pesquisas que acontecem fora daqui, mas o nosso, como eu vou dizer, a nossa tecnologia ainda não comporta esse tipo de crescimento nesse sentido. O que a gente tem é que tomar cuidado, porque uma hora o nosso Wi-Fi será como ela fora. E aí ele vai existir em qualquer lugar onde você estiver, desde do ônibus até... E óbvio que isso, na questão do adolescente, a gente ainda diferencia muito as dificuldades e os transtornos em relação às faixas etárias. Se a gente tem uma geração de transição, que é uma geração que foi analógica, viveu sem celular, e hoje cria crianças e adolescentes totalmente digitais, que já nasceram já com o smartphone. Então, a gente ainda tem, e aqui no Brasil a gente tem a sorte de poder se prevenir para que as doenças e as coisas que aconteceram lá fora não venham a se desenvolver aqui. Mas tudo tem que ser olhado de forma muito tênue e sempre pensando na questão da educação como sendo o ponto básico, né, do uso das tecnologias. A tecnologia em si ela não é boa nem ruim. Ela é uma ferramenta do ser humano, desenvolvida para o ser humano, principalmente os que vivem em grandes centros. Hoje é muito difícil você ficar sem ela. Então, a questão de você excluir essa tecnologia, às vezes faz aquele ser humano sofrer mais do que se ele tiver um bom uso daquela tecnologia. Mas sempre lembrar que isso, quem dá essa utilidade para a tecnologia é o ser humano que está por trás. O parâmetro. O parâmetro é do ser humano que está por trás. Quem faz esse uso André, é o ser humano. O que você está nos contando é que assim, é um hábito a se observar, a se verificar. Sim. Mas não é nada que a gente possa conceituar ou fazer qualquer alusão epidêmica nesse sentido. Aqui no Brasil ainda não, principalmente porque o nosso Wi-Fi é muito ruim. Quer dizer, mesmo que você queira, para os adolescentes principalmente, ele é autoexcludente. Ele é tão devagar que eles se irritam. Então, eles ficam um tempo e normalmente essa tendência é ficar dentro da residência, porque na residência tem um Wi-Fi que é mais rápido. E em outros lugares, eles costumam, ou na escola, porque em outros lugares, como o 3G ou o 4G, ou o serviço oferecido é muito lento, eles se irritam e acabam fazendo um uso menor, porque os aparelhos às vezes não comportam, né, a quantidade de aplicativos e de coisas que eles querem acessar ali, e a própria rede não sustenta, então, esse uso intenso. Sim. Mas a tendência é que isso se desenvolva e que eles terão este serviço disponível. Então, educar e prestar atenção e dizer não pode isso, pode aquilo, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, ainda no desenvolvimento desse ser humano, ele faz parte da educação hoje. Então, hoje, se você tem um adolescente ou uma criança em casa, você tem que ensiná-lo a usar a tecnologia, usar essa tecnologia a favor dele. Tá. Vamos lá, a gente fez uma breve introdução do assunto, a gente trouxe alguns dados aqui iniciais, técnica e clinicamente. O que é a nomofobia? A nomofobia é quando você fica sem celular e você começa a ter sintomas físicos por estar sem o celular. Então, aquilo preenche o seu pensamento de forma a você não conseguir conversar com outras pessoas. Aquilo te dá uma ansiedade que faz você voltar para casa para buscar o celular, mesmo estando atrasado. Às vezes, você perde os seus compromissos e perde os seus horários porque se perdeu dentro da tecnologia. Eu acordei e aí eu dei uma entradinha no celular, a hora que eu fui ver, tinham passado 2 horas e eu tinha perdido uma série de coisas. Então, isto aponta para um problema que é você estar tendo perdas significativas na sua vida face a face. Taquicardia, sudorese. Sim. Você começa a ter sintomas físicos de estar sem aquilo que é tão... sem aquele aparelho onde você ficou tão fixada, né? Onde você fez ali... Então, você se acostumou a ter uma vida onde aquele celular nem é o celular em si, óbvio que se te derem um celular, às vezes as pessoas, não, mas tem um telefone, a questão não é o telefone, porque o uso do celular hoje em dia é minimamente usado para se comunicar via telefone, mas na verdade o que te faz falta é saber o que está acontecendo na vida do seu social
na hora em que você não está presente. Então, você precisa saber o que seus amigos estão fazendo, você precisa saber o que a sua rede social está fazendo, e você se distrai ali nessas buscas em relação ao que as pessoas estão fazendo. Para a gente avançar nessa conversa, Andréa, você trabalha no Núcleo de Pesquisa de Psicologia e Informática da PUC de São Paulo, e acho que tem alguns exemplos que eu queria que você comentasse. Por exemplo, assim que foi lançado o Pokémon GO, a gente viu relatos de jovens, alguns que foram, inclusive 2 ou 3 que foram atropelados, um em Nova York, porque estava caçando Pokémon nas imediações ali do Central Park e foi atropelado. Em que momento essa questão ganha uma dimensão efetivamente patológica? E qual é a diferença básica entre nomofobia e vício em internet? A nomofobia, ela tem as características físicas ligadas, tá? Quando você está falando em vício ou transtorno, você está falando de algo que atrapalha a tua vida face a face, mas que não te traz sintomas físicos. Ela não chega ao ponto de te prejudicar fisicamente. Então, você não tem ataque cardíaco, você não tem os sintomas que envolvem no vício. Você não tem os sintomas físicos ali, você só tem os sintomas psicológicos, que é a falta do aparelho, voltar para casa, perder a aula na escola, perder o teu trabalho, às vezes ir ao banheiro para ficar vendo rede social, esquecer de entregar um relatório no seu trabalho porque ficou muito tempo assistindo vídeo. Você usa aquilo como uma fuga para aquilo que não te faz bem no dia a dia. Então, eu já estou insatisfeito com o meu trabalho, eu já estou insatisfeito com o meu relacionamento, e para mim é mais prazeroso estar na internet, estar na minha rede social, estar no digital, do que estar vivendo as coisas que eu estou vivendo no face a face. Isso você está caracterizando o uso patológico, o uso restritivo que a gente chama. A partir do momento em que isso começa a te dar sensações físicas agregadas a essa falta, aí você já está entrando numa coisa mais patológica. Ou seja, é um indício de uma narcotização, de um vício mesmo. É o início de uma síndrome de abstinência, porque, na verdade, neurologicamente, as coisas funcionam muito parecidas. Porque como na internet você tem prazer constante, você pode buscar, né, aquilo que te dá prazer o tempo inteiro, aonde você estiver, principalmente com o celular e uma boa internet, você estimula, né, você se estimula fisicamente a obter prazer sempre que você estiver num momento de desprazer. Só que no nosso dia a dia existem vários momentos de desprazer. Claro. Né? Você acessar vídeo pornográfico num ambiente público, por exemplo, não é uma coisa agradável para quem está do seu lado. E muitas vezes você perde essa noção do entorno porque você está tão envolvido com aquela sua necessidade de prazer que você simplesmente abstrai que as pessoas estão do teu lado, que é mais ou menos parecido com o que acontece com os adolescentes que, de certa forma, vão para a rua e nem percebem que estão atravessando uma rua porque tem algo ali de virtual mais importante até do que olhar para o lado. No caso, esse jogo do Pokémon GO. Tá. Você tem trabalhado prioritariamente com adolescentes? No núcleo a gente atende qualquer tipo de demanda psicológica, qualquer tipo de sofrimento psicológico, ligado ou não à tecnologia. Mas ligado à tecnologia, principalmente, a gente tem um programa que é mais extenso do que os programas que a gente faz. Todos os nossos atendimentos são de orientação psicológica via e-mail, então todos acontecem via tecnologia. O que a gente faz é, de certa forma, tentar ordenar um pouco e diferenciar um pouco o que realmente é patologia do que o que às vezes é só um mau uso, né? Na verdade, existem... Como a internet e, na verdade, a vida digital e virtual, ela funciona muito como escape, às vezes as pessoas, só de tomar consciência daquilo que está incomodando, e linkar isso ao uso da tecnologia, elas automaticamente começam a diminuir esse uso sem que a gente precise patologizar ou transformar isso numa doença. Nesse núcleo você trabalha com pessoas que têm essa dependência da tecnologia, entre outros assuntos, né? A gente faz um acompanhamento, a gente troca e-mails de 6 a 8 trocas, mais ou menos, mas o que a gente tem visto é que a partir da 4ª, 5ª troca, quando o problema da pessoa é exposto e ela consegue entender as dificuldades dela, seja no trabalho, seja no relacionamento, automaticamente ela já diminui esse uso e ela já começa a querer buscar, então, soluções para aquilo que ela sente de ruim.
porque ela consegue perceber que o que ela sente de ruim tem a ver com aquele relacionamento que ela tem ali face a face, seja com trabalho, seja com outros vínculos. O público com o qual você trabalha nesse sentido, ele é majoritariamente formado por adolescentes? Não. Não? Não. Você tem casos de crianças com essa dependência então, tecnológica até... a criança ela vem muito do pai e da mãe, né? Vem muito da rotina daquela família. Então, normalmente, quando a gente tem até os 9, 10 anos apresentando algum tipo de uso restritivo ou hard uso, ele tem muito mais a ver com a dinâmica daquela família. Então, são crianças normalmente que ficam em casa ou com uma avó, ou com um tio, ou com uma vizinha, ou com outras pessoas que não fazem esse controle. São crianças que não foram acompanhadas nessa educação virtual e que não têm disponível outras formas de prazer. Então, elas não podem, ou porque vivem em comunidades, ou porque elas não têm um esporte, elas não têm um segundo turno na escola. Então, elas têm muito tempo disponível e, ao mesmo tempo, disponível a virtualidade. Daí, elas começam a apresentar. A partir do momento que aquela criança vai ganhando autonomia, ou seja, ela consegue adquirir um celular, adquirir não, né? Quer dizer, lhe é dado um celular, lhe é dado uma internet, e aí a partir desse momento ela começa a fazer um uso solitário disso, né? Tipo, a criança ela não compra, não pede o celular. Se isso acontece porque o pai e a mãe querem ela quieta, e aí dão e disponibilizam isso, né? A partir dos 9, 10 anos, então na pré-adolescência e adolescência, eles já têm ali dentro as redes sociais deles, eles gostam das fotos, eles gostam dos prints, eles têm e se forma ali então uma rede social deles, né? E isto é muito importante na adolescência. Sem dúvida, né? Sem dúvida. 56% das pessoas que se declaram viciadas ou que têm um recorte nesse sentido, elas têm uma faixa etária que não está só na adolescência, elas têm uma faixa etária de 16 a 35 anos. Vocês pegam relatos de gente mais jovem que por questões relacionadas... O adulto jovem, ele tem muita dificuldade, porque ele vem de uma relação com escola e com responsabilidade muito diferente do que você vai viver na vida adulta. Então, sim, esta transição, e óbvio que a hora que você vai passar então ali de adulto jovem para arrumar um emprego, para ter que trabalhar 8 horas por dia e ter que estudar e ter que fazer coisas que são da sua escolha e da sua responsabilidade, eles têm muita dificuldade em abandonar a rotina anterior, né? Porque a rotina, na verdade, anterior é 53%, mais... não 56% o número. De qualquer forma, é mais da metade. É um grande número, mas né? Esse nicho, essa faixa etária, que de certa forma precisa ter novas experiências. Então ele precisa buscar um emprego, ele tem uma vida que a rotina muda, ele sai dessa questão do estudante, do adolescente, do cuidado, né? E aí a gente brinca até os 35, sim, mas hoje em dia a maioria dessas pessoas, se conseguem sair de casa, saem aos 28, 30. A gente vê vídeos que viralizam na internet de pais que se veem desesperados com esse vídeo, que arremessam o computador na piscina. Você já deve ter visto isso. Já. De pai que entra e dá uma marretada no videogame. Além de tudo, tem a questão do videogame também, que você pode jogar em rede e tudo mais. Quais são as principais dicas que vocês dão para os pais? Em que momento é preciso monitorar? Desde sempre. Se você não está junto para cuidar e educar e fazer os combinados, fazer aqueles combinados serem cumpridos, melhor não dá. Então evita, vai para frente, mas joga para frente. Mas não tem uma questão de segregação? Por exemplo, se você tem um filho e seu filho está numa escola e os colegas criam um grupo de WhatsApp. Se você não deixa que ele participe, você não segrega? Você não cria uma... Vão existir outros adolescentes que não têm isso. Se você não vai conseguir acompanhar isso, se você não vai conseguir conversar com frequência, olhar o que ele está fazendo ali, é melhor que você não dê, porque ele vai ficar exposto ali a coisas que ele não vai ter condições de lidar. Então, é uma questão aí, no caso social, que engloba a família, engloba a sociedade e engloba a escola também. O WhatsApp é uma ferramenta e um aplicativo que a gente tem visto dar muito problema, porque é muito fácil, né? Todos os conteúdos que ali são disseminados com muita rapidez. Então, se você não vai conseguir explicar e educar o seu filho para dizer, olha,
Você não pode repassar vídeos que te passam, você não pode guardar vídeos que te passam. Muitas vezes, às vezes, eles nem querem receber os vídeos, mas os vídeos vêm porque vêm dentro de um grupo ou porque vêm de algum outro lugar. Isso é uma questão de responsabilidade. Viu, olhou, apaga. Não, o problema não está em quem, de certa forma, fez o vídeo, né? Fez no sentido de se expôs ali. O problema está muito mais no sentido de quem joga isso, né, para o social e joga isso para frente, inclusive então, André, legalmente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel da escola nesse sentido. Do ensino fundamental, do ponto de vista da escola pública, da escola privada, né? Como é que deve ser essa discussão com os pais na escola pública, na escola privada? Como é que é isso? O que a gente que vocês recomendam? visto, então, o que a gente tem visto é que ainda existe muita discrepância. A escola fala uma coisa, o adolescente fala outra, e os pais não têm a menor ideia do que esses adolescentes fazem na internet, muito menos nos grupos de Facebook ou dos aplicativos novos que aparecem. Existem duas vertentes ali em relação à escola, basicamente. Existem escolas que incluem essa tecnologia e, de certa forma, lidam com esse adolescente e com a tecnologia, discutindo entre eles o que pode, o que não pode e avisando para eles o que vai acontecer caso eles façam algo que não se deve fazer naquela tecnologia dentro daquele ambiente. Tá. Tem algumas profissões, André, e não estamos falando só dos jornalistas, não, mas estamos falando de profissões, economista, a pessoa que mexe com análise de investimentos, né? O cara que precisa estar conectado em bolsas de valores. Então, por exemplo, 8 horas da noite. Estou te falando por conhecer pessoas que vivem essa rotina. Não estou falando de jornalismo. O jornalismo é parte desse contexto. Mas o cara que 8 horas da noite chegou em casa e vai pedir uma pizza. Aí ele lembra que às 8 da noite está abrindo o pregão da Bolsa do Japão. Aí ele lembra que às 10 da noite você está tendo a abertura da bolsa, das bolsas asiáticas. A Bolsa de Seul, a Bolsa de Valores de Hong Kong, tudo mais. E você começa a monitorar isso. Como é que você dosa uma questão como essa no momento em que o mundo se tornou uma operação completamente sem fronteiras? Aquela ideia de pregão que você via todo mundo gritando, tal, acabou. E aí? Então, a dosagem nesse sentido vai de cada um para cada um. Tem gente que consegue viver na tecnologia sem prejuízo mais tempo. Tem gente que não, que dá muito mais valor à vida face a face do que a vida dentro da internet. As profissões todas, num prazo de no máximo uns 20, 30 anos, vão mudar. Todas. A medicina, a psicologia, todas elas de alguma forma vão ter que olhar a educação, o jornalismo, vão ter que olhar para isso. A psicologia, por exemplo, são comuns os relatos de psicólogos que fazem terapia via Skype. O que você pensa disso? Então, está se desenvolvendo. É uma coisa que aqui no Brasil ainda acontece muito em questões de pesquisa, porque a gente não tem comprovado a eficácia disso. Embora as terapias por Skype, elas sigam um padrão muito próximo, né, ao padrão face a face, aquilo que vive face a face. Agora, o que acontece é que a psicologia, principalmente, ela tem várias linhas, e o que acontece é que a terapia via Skype, a terapia que usa meios de comunicação virtuais, ela vai ser você vai ser freudiano, você vai ser junguiano, você vai ser corporal e você vai ser online. Porque também o público que recebe a terapia online, ele é um nicho que está acostumado a lidar com esses relacionamentos via internet. Então não adianta você pegar uma pessoa, um paciente muito concreto e querer que ele consiga te acompanhar via internet. Então, o que acontece ou nesta terapia, porque essa terapia ainda tem muitos ruídos, principalmente tecnológicos. Então, se é uma pessoa que tem muita fantasia, por exemplo, de repente cai uma conexão, vai achar que o terapeuta derrubou aquela conexão. André, para a gente finalizar, em que momento, quais são as suas recomendações para que a pessoa não se torne alguém com esse grau de ansiedade que caracterize a nomofobia, que não se torne alguém que migre para esse cenário de dependência?
lembrar sempre que o seu entorno, as pessoas que estão do seu lado, elas gostam de você. Então, quando elas começam a se queixar, de certa forma, isso é um indício. Isso é um indício que você está dando pouca atenção para a sua vida face a face. Aquela pessoa que está do seu lado, nem sempre ela é chata, nem sempre ela é a incômoda que está te dizendo, poxa, por favor, deixa o celular de lado um pouquinho, porque a gente está precisando conversar. Ou aquela mãe que chega lá e fala, filho, deixa um pouco aí, que na hora do jantar a gente vive sem celular, a gente não vive sem os outros seres humanos. Então, por mais que existe uma outra forma de se vincular, que seja essa forma digital, ela não vem para excluir o aprendizado que você tem de estar face a face com outro ser humano. O tratamento para essa dependência tecnológica, ele traz uma cura? Ele é similar a essa questão da narcotização? Ele traz uma diminuição de uso. A gente costuma trabalhar com o que a gente chama de diminuição de danos, na verdade, porque como está muito envolvido na sociedade, é como você tratar das pessoas que comem demais. Você não pode retirar a comida delas. Alguns pacientes aceitam a retirada total da tecnologia. Eles conseguem retirar total a tecnologia para posteriormente tentar de novo um novo uso de um outro lugar, então já mais forte do ponto de vista. Outras pessoas não, outras pessoas a gente tem que diminuir isso até o ponto que ela consiga produzir mesmo usando a tecnologia. Legal. Andréa, queria deixar um contato teu, do grupo de pesquisa, desse núcleo. Quem tiver alguma dúvida, nppi@pucsp.br. NPPI, ou seja, Núcleo de Pesquisa da Psicologia e da Informática, as iniciais, nppi@pucsp.br. Sem gov, sem com, nada. nppi@pucsp.br. E assim nós conversamos com a Andréa Jota, psicóloga, que nos deu um bom parâmetro dessa questão chamada nomofobia, ou a dependência em níveis não saudáveis de equipamentos, de celulares, de tecnologias. Andréa, obrigado pela atenção. Imagina, obrigado a gente está à disposição. Convite. Nós também lá no Núcleo. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós vamos falar da caravana do jornalismo. Não saia daí. Voltamos com o Espaço Livre pela TV Câmara São Paulo, que hoje vai falar sobre jornalismo. E mais do que sobre jornalismo, fazer uma retrospectiva, discutir perspectivas para essa atividade, com base numa iniciativa do Grupo Comunique-se, que completou 15 anos recentemente, chamada Caravana do Jornalismo. Levar uma parte da história recente da imprensa brasileira, precisamente dos últimos 30 anos, para o público interessado em jornalismo, no caso, estudantes de comunicação social, jornalistas, editores, pessoas que não possuem essa aderência com a área e pessoas interessadas em produzir conteúdos jornalísticos, aqueles grupos que estão fazendo arte, que estão fazendo criações tão interessantes nas periferias das grandes cidades. A gente vai conversar sobre esse assunto com a Natália Carvalho, que é jornalista do Grupo Comunique-se e que vai falar sobre a caravana do jornalismo. Natália, é um prazer tê-la conosco, tudo bem? Tudo bem, um prazer é meu, obrigada pelo convite. Natália, como é que surgiu a ideia de fazer, nos 15 anos do Comunique-se, algo que vocês batizam de caravana do jornalismo? Então, a gente já tinha um desejo antigo de promover algo nesse sentido, então a gente pensou a princípio em criar uma grande exposição para que as pessoas pudessem visitar e conhecer um pouquinho a história do jornalismo e do jornalista. Mas a gente pensou, poxa, vai deixar isso parado no lugar, quietinho? Não, vamos colocar isso em cima de rodas e vamos viajar o mundo com essa exposição. Então foi assim que surgiu, a gente fez uma grande parceria com a Truckvan, que é uma empresa já especializada nesse tipo de trabalho. A gente montou toda a exposição dentro de uma carreta. E aí a gente vai viajar o mundo a partir disso. Hoje essa exposição está no Rio de Janeiro e ela já passou pela Praça da Sé em São Paulo. Como é que é o mapa, esse conceito itinerante dela vai até onde? Então, a gente teve uma temporada em São Paulo, mês de setembro inteiro. A gente começou com a Praça da Sé porque a gente achava que era um cartão postal da cidade, um lugar bem acessível. Então, a gente iniciou as nossas atividades na Praça da Sé, mas chegamos a passar por Paraisópolis, a gente ficou um período lá no Céu. Também fomos para Cotia
e fechamos a temporada com o Parque da Juventude. Então, agora a gente está no Rio, a gente vai fazer um tour ali pelo centro do Rio, o Museu da Manhã, e depois, a partir do ano que vem, a gente quer ampliar isso para Minas, Brasília, enfim, a gente quer ampliar um pouquinho a nossa viagem e não ficar só no eixo Rio-São Paulo, né? Legal. Para você que não conhece, a gente está conversando sobre os 15 anos do Grupo Comunique-se, mas principalmente sobre uma iniciativa que pode inspirar muita gente que tem o desejo de produzir material jornalístico por conta própria, chamada Caravana do Jornalismo. A gente vai ver um rápido vídeo que eles produziram sobre esse assunto com alguns conceitos. Eu acho que o jornalismo, ele fala coisas interessantes que a gente ainda não saiba. O jornalismo para mim é moda, brinquedos e cozinhar. Uma notícia boa. Quando que o repórter está falando uma coisa que todo mundo está falando. Ser jornalista é ser ao mesmo tempo uma pessoa sábia e dedicada. O recado que eu mandaria para ele fosse que eu queria ser ele. Bom, Natália, na verdade o objetivo é facilitar a produção de conteúdos. Na verdade a gente queria levar esse tipo de conteúdo para as regiões mais carentes. A gente sabe que boa parte da população não tem acesso a eventos culturais, então, ou quando tem acesso, não consegue chegar até esses eventos porque é um pouco caro. Então a gente queria levar esse tipo de informação para essas pessoas. A gente montou essa exposição exclusivamente para que essas pessoas consigam ter acesso ao que a gente fala de história mais recente do jornalismo, né? Então, dentro da caravana, ela encontra conteúdos diversos, conteúdos multimídia, e ela pode conhecer um pouquinho ali. Tem até um quiz sobre a mídia? Tem. Como é que é esse quiz? Tem um quiz sobre as curiosidades do jornalismo. É o que a gente chama de dicionário do jornalista. Sim. Então, o que é uma barriga, o que é um furo. Para a gente que trabalha na área, isso é muito fácil, né? A gente lida com essas palavras diariamente. Mas quem está do outro lado, não. De repente, uma barriga não significa nada para ela. E é legal que ela saiba o que é uma barriga no jornalismo. Barriga, pauta caiu, Pauta furo, caiu, deadline, calhau. Exatamente. Né? Então, Quer dizer, um glossário. Exatamente. Aí a gente tem esse quiz, ele tem uma pegada divertida para que a pessoa se sinta bem acolhida ali com esse tipo de conteúdo. E aí, na hora, ela já tem quanto que ela acertou, tem um meme no final bem bacaninha para que ela se divirta ali com a situação. Tá. E aprenda ao mesmo tempo. Claro, claro. Agora, tem um ponto que é interessante nesse sentido, Natália, que é a ideia de vocês levarem esse conteúdo, essa caravana do jornalismo, para as periferias como uma mostra de entretenimento. Por exemplo, em São Paulo, vocês levaram para a favela de Paraisópolis. Sim, exatamente. Que foi até recentemente, há 2, 3 anos atrás, tema de uma novela da Globo e tudo mais. Mas assim, essa coisa da conexão do jornalismo com as comunidades, sobretudo com as comunidades tidas como mais carentes. Por que ela continua sendo isso, apesar de tanto tempo, tão inspiradora para tantos jornalistas? Eu acredito que, assim, quando a gente escolhe ser jornalista, a gente quer dar voz às pessoas que não têm a oportunidade de falar ou a oportunidade de expor o que acontece, de repente, na sua rua, no seu bairro. Então, eu acho que a gente precisa chegar e se aproximar ao máximo dessas pessoas e precisa dizer, olha, nós estamos aqui e é a sua história que nós queremos contar. Então, o projeto, ele tem um pouco dessa proposta, com certeza. A gente quer, sim, que essas pessoas entendam que o jornalista não é um personagem distante, que ela não consegue alcançar ou que ela nunca vai conseguir falar, porque tem todo aquele estereótipo, né, de jornalista da TV, é a pessoa da tela. E não é isso. Com certeza, ela conhece um jornalista muito mais próximo do que ela imagina. Então, é isso que a gente quer mostrar com a exposição. Estamos aqui, somos pessoas como vocês e queremos ouvir as suas histórias. De forma direta, talvez não, mas de forma indireta, o estímulo à produção própria também é uma diretriz? Com certeza, com certeza. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que vai funcionar nesse sentido. Bom, vocês dão algum tipo de oficina? A gente tinha uma proposta inicial de realizar eventos dentro da caravana
sobretudo para essas pessoas, com temas bem básicos. Como produzir um texto, fotografia para iniciantes, enfim. A gente quer sim que essas pessoas se sintam inspiradas e que elas vejam o jornalismo como uma profissão bem próxima. Só que a gente, no roteiro de São Paulo, a gente não conseguiu efetivar esse tipo de proposta, porque a caravana ela tem toda uma estrutura com totens, enfim, a gente não conseguiu viabilizar. Mas a partir do ano que vem, com certeza, a gente vai conseguir realizar essas oficinas, a gente vai conseguir chamar a comunidade para participar desse tipo de tema com a gente. A gente tem algumas imagens também do momento em que essa exposição Caravana do Jornalismo passou aqui pela Praça da Sé. Vocês já tiveram na cidade de Cotia, em Paraisópolis, isso, a favela de Paraisópolis, comunidade de Paraisópolis, na zona sul da cidade de São Paulo, e também na Praça da Sé. A gente vai rodar essas imagens e nós vamos comentando sobre elas no seguinte sentido, Natália. Uma das coisas que vocês dizem é que esse material permite fazer uma espécie de uma retrospectiva da imprensa recente nos últimos 30 anos. A imprensa brasileira galgou alguns avanços nos últimos 30 anos, mas também trouxe muitas dores, com os fins de títulos consagrados, o Jornal da Tarde, o próprio Notícias Populares, Gazeta Mercantil e outros tantos. Como é que vocês tratam esse assunto, a morte dos jornais? Então, a princípio, a gente pensou em falar dentro da exposição de uma perspectiva mais positiva e não tão triste. A gente sabe que, sim, a área passa por momentos muito tristes, não só pelos títulos que fecharam, mas para a categoria mesmo, são equipes cada vez mais enxutas. A gente não quis colocar isso na exposição para que ela não ficasse com um ar negativo. De mau humor. E são jovens, né? O nosso público é a galera bem jovem que está no ensino médio, que de repente pode escolher ali fazer jornalismo e de repente ela vê um cenário totalmente negativo. Então a gente quis poupar esse ponto negativo, mas a gente tem toda uma parte de acervo, de museu dentro da exposição, que fala um pouquinho sobre algumas mídias que foram encerradas. A gente está rodando as imagens, está vendo ali, Natália? Que imagens são essas? Eu queria que você fosse explicando essas imagens. Bom, a gente tem o acervo, essa parte de acervo dos mestres do jornalismo. A exposição ela surgiu como um braço do Prêmio Comunique-se. Então, a gente tem dentro do prêmio uma categoria em que o jornalista ganha 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas, ele entra para essa categoria que a gente chama mestre de jornalismo. Então, a gente tem uma área que fala sobre os mestres, que tem conteúdo sobre os mestres. A gente tem toda a área de totens com conteúdos interativos, a gente tem a perspectiva das crianças, tem um vídeo bem divertido com o que as crianças acham que é jornalismo, como que elas... Qual foi a resposta mais surpreendente? Porque você estava envolvida na produção desse vídeo. Sim. E qual foi a resposta mais surpreendente para você que você ouviu de uma criança, nessa leitura que as crianças fazem de uma atividade que em algum momento se chamou jornalismo? Então, é muito curioso quando você conversa com a criança, porque você fica pensando, o que será que essa criança viveu para chegar a esse tipo de opinião? Então, a gente tem criança que, para ela, o jornalismo é falar sobre o ladrão. Então, de repente, dentro da casa dela, o pai ou a mãe deve assistir muito programa policial e para ela o jornalismo é só isso. Só que o que mais me surpreendeu é que a gente tem um dos entrevistados e, como você falou anteriormente, um momento tão difícil para a categoria, ele fala insistentemente que é para que o jornalista não desista da profissão, porque para ele é muito importante. E isso acaba deixando a gente muito emocionado, porque todo mundo que trabalha na área, em algum momento, passou por alguma dificuldade e pensou, sim, em desistir. E ele fala, não desista, é muito importante. É um garotinho de 10 anos, sabe? Você fala, gente, eu não sabia que a minha profissão era tão importante para uma criança de 10 anos. Então, eu me emocionei muito ao longo da produção desse vídeo, me diverti, porque ao mesmo tempo que a criança fala que o jornalismo é falar sobre o ladrão, falar sobre Pokémon GO, que é o assunto do momento, tem uma outra criança que fala para a gente não desistir. Então, não desistir. Nunca. Ele é bem incisivo, ele fala não desista, porque é muito importante, eu gosto de ver o conteúdo. Então, acho que ele foi o que mais me marcou, assim. Provavelmente... As crianças têm uma boa percepção do que é jornalismo? Não. Não? Não tem. Elas
confundem, para elas, o que passa na TV é jornalismo, como um todo, independentemente Qualquer de ser... conteúdo é jornalismo. Exatamente. Então tem uma criança que fala, o que eu mais gosto de assistir é Discovery Kids. Para ela aquilo é jornalismo, ela não sabe diferenciar o que é um conteúdo jornalístico de um conteúdo de entretenimento, Mas isso também é plenamente compreensível, uma vez que a criança tem uma limitação de idade, de compreensão do mundo, com certeza. Tudo mais, para ela estar associando a programação televisiva como um todo à lógica do jornalismo. Sim. É possível fazer uma estimativa, Natália, de quantas pessoas já passaram por essa amostra? Em Cotia, lá na comunidade de Paraisópolis, na Praça da Sé, e a expectativa no Rio de Janeiro? Sim, aqui em São Paulo a nossa agenda foi bem movimentada, a gente recebeu cerca de 50 mil pessoas. Paraisópolis com certeza foi o lugar mais movimentado, a gente entrou na agenda cultural, então conseguimos receber bastante gente por lá. E no Rio de Janeiro eu acho que não deve ser muito diferente, eu acho que a gente consegue atingir um público... A nossa estimativa no final do projeto é que a gente consiga conversar com 200 mil pessoas. Eu acredito que a gente vai conseguir. O final do projeto é previsto para quando? Final de outubro. A gente fica até o dia 30 de outubro no Rio de Janeiro, aí a gente encerra a temporada de 2016 e aí só em 2017, que aí a nossa viagem é um pouco mais ampla, né? 2017 você já falou de Minas, já falou de Brasília, outras cidades do Nordeste? Sim, a gente quer ir para o... Na verdade, o nosso objetivo é passar pelos principais pontos do Norte e Nordeste. Tá. Centro-Oeste Na verdade, também. quer dizer, se a gente está considerando Minas, a gente está falando de Sudeste, Brasília, a gente está falando capital federal, eventualmente uma ou outra praça da região Centro-Oeste. No Nordeste, especificamente, vocês têm algum planejamento? A gente ainda não conseguiu fechar todo o itinerário, mas a gente recebeu muitos pedidos quando a gente começou a divulgar a fanpage mesmo do Grupo Comunique-se, do portal, tem seguidores do país inteiro, todo mundo sugerindo locais, então a gente fez uma grande planilha com todos esses pedidos e a gente vai tentar atender todo mundo na medida do possível, mas com certeza a gente deve passar pelo Norte e pelo Nordeste. Legal. E outros países? Queremos, é um sonho, né? Eu acho que a gente primeiro quer trabalhar aqui, tentar viabilizar o projeto no ano que vem para conseguir... O Brasil é muito grande, né? Então, se a gente conseguir levar um pouquinho de informação para cada pontinho do país, eu acho que a gente já vai se sentir muito feliz. Mas se a gente conseguir viabilizar para nível mundo, melhor ainda. E pelo menos na América do Sul, levar de repente para o Chile, para Argentina, Uruguai, seria muito legal. Seria. E é tudo possível sim. sobre rodas mesmo, sim, né? Exatamente. A gente consegue sim. Tá. Ô, Natália, tem uma outra questão que é uma peculiaridade desse projeto. Quando a gente está falando aí na questão da caravana do jornalismo, muita gente deve estar pensando que existe um aporte financeiro grande, que partiu do Comunique-se e tudo mais. E, na verdade, esse projeto também mostra um conceito que é recente, esse conceito de financiamento coletivo. Como é que funcionou? Quanto isso custou? Como é que isso vai se pagar? Como negócio? Bom, o nosso projeto ele foi viabilizado pela Lei Rouanet e a gente conseguiu captar alguns patrocínios. Nessa primeira temporada, a gente tem o patrocínio da Estácio e a gente conseguiu viabilizar o projeto com a Estácio e com o aporte... A universidade, a Unistácio. Isso, Que exatamente. bacana. Nós temos aqui o Marcelo Amadei, que é professor da Unistácio, que é nosso editor aqui da TV Câmara. Diga. Então, a Estácio é a nossa patrocinadora. A gente abriu, sim, um sistema de financiamento coletivo. Algumas pessoas conseguiram contribuir como pessoa física mesmo, acreditaram no projeto, foram lá e doaram. Então, a gente conseguiu fazer todo o projeto com esse valor que a gente conseguiu captar até agosto deste ano. Qual foi o valor? Eu não posso falar de valores. Ah, tá. Esse valor não... Mas é por uma questão que envolve a própria Lei Rouanet? Tá. Exatamente. Mas, de qualquer forma, esses projetos de financiamento coletivo permitem a pessoa física também doar e ainda a informar isso, a bater no imposto de renda. Exatamente. Isso que é o mais curioso, né? Porque, às vezes, você tem vontade de ajudar e não sabe como. E aí, facilitando dessa maneira, você consegue ajudar, né? Você pode destinar parte do seu IR, né? E oferece 100% de abatimento no valor da declaração, limitado a um total de 6%. Exatamente. Tá. Ou seja, é um projeto de financiamento coletivo. Exatamente. Os próximos passos do conceito dessa caravana, e não mais do tour dela, não mais do tour do fluxo itinerante dela. Em relação às respostas que vocês tiveram, o que precisa ser lapidado?
Então, a gente percebeu que as pessoas elas têm sede por conhecer outras áreas, não somente o jornalismo. Então, só em São Paulo a gente já conseguiu sentir isso muito nitidamente. Então, a gente deve ampliar para algo que envolva mais a comunicação como um todo e não somente o jornalismo. Muito embora o projeto seja ali um braço do prêmio, né, que só reconhece o trabalho do jornalista, mas a gente sente a necessidade que as pessoas têm de conhecer um pouquinho também do marketing, da publicidade, do trabalho de PR. Então, a gente deve ampliar o conteúdo interno para que todas essas pessoas sejam atendidas. PR, que a Natália se referiu, apenas relações públicas, de Exatamente. forma prática, né? Vamos lá. Natália, uma outra questão. Não paga nada para entrar na caravana. Não, totalmente Explica melhor gratuita. isso. A caravana ela foi feita para as pessoas. O que eu costumo sempre falar é que assim, se a gente não tivesse o público, a gente não teria exposição. Então ela foi feita para as pessoas e a gente quer que as pessoas tenham acesso a essas informações. Ela pode visitar a caravana de maneira gratuita em todos os pontos que a gente resolver e conseguir parar. Então, é só ir lá, se apresentar, a gente tem uma recepção, tem uma equipe para te receber e você pode ficar o tempo que você achar necessário consumindo o conteúdo que tem dentro da exposição. Você está perto de completar uma década de formada, né? Você já tem alguma experiência, em especial no Grupo Comunique-se, já passou por outras redações também, Natália. Mas aí acho que tem uma questão que é importante, como alguém que está de fora. Se você fosse visitar essa exposição, o conceito dessa caravana do jornalismo, o que mais chama a sua atenção como jornalista? O vídeo das crianças. Com certeza, eu acho que é o conteúdo mais impactante da exposição. Eu acho que ali você consegue ter muitas informações, claro, você consegue entender um pouco da história da profissão, mas a percepção das crianças eu acho que é algo muito rico. Acho que não tem preço, assim, todo mundo, inclusive, que passar pela caravana, por favor, assistam esse vídeo, ele é realmente Quanto muito... tempo ficou o vídeo? Ele tem um pouco mais de 3 minutos, ele é bem curtinho, ele é rápido e dinâmico, mas você sai de lá com a alma lavada, você fala, realmente, preciso conversar mais com as crianças. Eu acho que é esse o sentimento que a gente tem o tempo inteiro. Às vezes a gente passa batido, né? Leva a criança para a escola, volta para casa, não conversa com essa criança. E você sai com esse sentimento de lá. Preciso dar atenção ao que as crianças falam. Elas são muito inteligentes. E essas questões que remetem a agências de notícias, produção da informação, as crianças têm essa curiosidade? Elas demonstram essa curiosidade do fluxo? Olha, elas têm curiosidades diversas, assim, depende muito. Mas, sim, a gente encontrou pessoas e crianças. A gente recebeu muitas crianças nessa exposição, inclusive, o que foi algo novo para a gente, porque a exposição ela foi feita para jovens, né? De ensino médio, adultos. E aí o nosso público, sobretudo, aqui em São Paulo, a gente recebeu muitas criancinhas e muitos senhores. Muita terceira idade. Então, isso foi uma coisa surpreendente, bem diferente para a gente, porque não era algo que a gente tinha como previsão, né? Sem dúvida. A gente está num momento em que o fazer jornalismo se transformou muito. Você tem aí os coletivos, Mídia Ninja, você tem as agências mais setorizadas fazendo história, a Pública nos Estados Unidos ganhando prêmio e tudo mais. E a gente tem, por outro lado, um momento em que a atividade jornalística como um todo nunca esteve tão em xeque, né? A nossa credibilidade como jornalista, como profissional da informação, a nossa como categoria, está cada vez mais em xeque, cada vez mais as pessoas desconfiam que os jornalistas trabalham para determinados interesses econômicos, políticos, tudo mais. E como é que isso se espelha, se é que isso se espelha na toada dessa caravana, essa questão de que existe uma reserva, um certo ceticismo em relação ao jornalismo? O Brasil é um dos países mais perigosos, né, para o trabalho de jornalista. A gente vê isso diariamente. A gente conhece os amigos que são agredidos quando, de repente, saem para uma cobertura e não importa a cobertura. De repente, você fala, foi cobrir uma manifestação e foi agredido. Não importa a cobertura. A gente tem amigo que diariamente é agredido. Então, sim, a gente passa por um momento muito complicado na profissão. É, sim, um momento de mudanças. Eu acho que o modo de fazer o jornalismo está mudando todos os dias. A gente é sempre um erro e um acerto, um erro e um acerto. A gente vai apostando no que a gente acredita que é certo e testa, porque não tem muito como fugir disso. E eu acho que a caravana ela tende a contribuir
para que as pessoas, porque quem agride é a pessoa que está na rua, é a pessoa que de repente não sabe que aquele profissional está ali trabalhando como qualquer outro, né? De repente ele vê lá uma canopla de determinada emissora e acha que só porque é daquela emissora aquele jornalista tem que apanhar. E não é assim, nunca foi assim, não deve ser assim. Até porque tem uma premissa que impõe o direito irrestrito à liberdade de expressão e de pensamento, né? Exatamente. Então é sim um momento complicado e eu acho que quando você leva um combo de informação para essas pessoas e fala, olha, o jornalista é o cara que faz isso, ele publica e ele noticia e ele produz esse tipo de conteúdo que é o que você acessa na internet, é o que você vê na TV, é o que você lê no jornal. Poxa, o trabalho desse cara é um trabalho tão especial quanto qualquer outro, então vamos respeitar, porque é um profissional como qualquer outro que está na rua fazendo o seu trabalho. Eu acho que a caravana pode ter um papel importante na divulgação de informação desse tipo, para que, quem sabe, as pessoas tenham mais consciência. As né? pessoas prestam mais atenção no vídeo, que tem cerca de 3 minutos, nos comentários que elas fazem, já que vocês atingem muito o público mais idoso. Tem um quê de nostalgia? Ai, muito. Nossa, muito. A gente recebeu pessoas que falam assim, olha, eu trabalhei em rádio, eu usava esse gravador, que é um gravador de fita, super antigo, né? A gente tem ali uma área de museu. Então, as pessoas, elas têm um sentimento bem carinhoso, assim, com os objetos e com as publicações, né? A gente tem um acervo de impressos com a manchete, capas antigas da Cláudia, a gente tem fatos e fotos, poxa, uma publicação muito antiga. E as pessoas lembram, elas olham aquilo e falam, nossa, eu lia, eu fazia, eu produzia, eu tinha contato com isso. Não tem nada mais anedótico do jornalismo? Como causos do jornalismo, coisa assim? Dentro da exposição, a gente tem alguns depoimentos, mas é mais recente, né? A gente não tem depoimentos de pessoas com muito tempo de casa, então não temos tantas curiosidades assim dentro da exposição. Tem um caso muito legal que diz respeito à morte do Papa Paulo VI. Você sabe dessa história na Rádio Bandeirantes? Não sei dessa história. Bom, a gente tem um colega aqui na Câmara chamado Pachequinho. Ele é filho do Lorival Pacheco, já falecido, que era um dos principais apresentadores do Primeira Hora. E no início dos anos 70... o noticiário internacional vinha tudo por Telex, por agência de notícia por Telex. Tinha um Telex lá na exposição. Você tem lá? Temos. Que bacana. Bom, lá pelas tantas, eles receberam a informação de que o Papa tinha morrido. O Lorival Pacheco entrou no ar e falou assim, informamos que Sua Santidade, o Papa, acaba de falecer. Passa um tempo, vem um despacho da agência de notícias e o despacho faz uma errata, que é mais um glossário, lá mais uma para o glossário, ó, não tem, o Papa não morreu coisa nenhuma, tal. O Lorival vai no ar na Rádio Bandeirantes e diz assim, informamos que infelizmente Sua Santidade o Papa não morreu. E aí ficou uma coisa anedótica por causa do infelizmente o Papa não morreu, virou um caso do jornalismo. O Zé Paulo de Andrade conta, o Salomão Esper conta, o pessoal da Rádio Jovem Pan conhece isso, a Jovem Pan ganhou um prêmio ESSO pela cobertura de incêndio no início dos anos 70 aqui em São Paulo. Então, tem coisas muito anedóticas do jornalismo que eu imagino que sejam muito legais para essa população mais idosa. Com certeza. A gente tentou nessa primeira temporada de Caravana recolher esses depoimentos. A gente tem uma lista desses causos, né, do jornalismo, mas a gente ainda não conseguiu recolher todos esses depoimentos. Mas o conteúdo, ele vai sim passar por uma revisão e no ano que vem, com certeza, ele vai ser muito mais amplo do que o que a gente viu neste ano. Para a gente finalizar, Natália, sem nenhum tom nostálgico, as pessoas citam para vocês coisas como o Cruzeiro, a revista Manchete, a Gazeta Mercantil, a Folha da Tarde, o Última Hora, as pessoas, o Repórter Esso. Sim. O que você ouviu que falou assim, ó, fui para casa pensando? Sim, as pessoas falam e elas falam num tom de, olha, eu gostaria que isso voltasse. Só que eu acho que o que a gente tem atualmente também vai causar saudade em algum momento. Então a gente volta para casa com essa certeza. Legal, obrigado. Obrigado, Natália. Eu que agradeço. Obrigado pela atenção. Conversamos com a Natália Carvalho, jornalista do Grupo Comunique-se. Completou 15 anos recentemente o Grupo Comunique-se e organizou uma exposição, uma mostra itinerante sobre o jornalismo, que já ficou em 3 pontos de São Paulo, na região de Paraisópolis, na cidade de São Paulo, na Praça da Sé, também na cidade, e na cidade de Cotia, na Grande São Paulo, e está nesse mês de outubro no Rio de Janeiro. Está percorrendo o Rio de Janeiro
com essa exposição chamada Caravana do Jornalismo. A ideia é ampliá-la, levá-la a outras cidades, Minas, Brasília e depois algumas capitais do Nordeste no próximo ano, falando um pouco, fazendo uma reflexão desse jornalismo nos últimos 30 anos. Natália, obrigado pela atenção, foi um prazer. Quer deixar algum contato, alguma forma de conhecer melhor esse trabalho pelo Comunique-se? Com certeza. A gente tem uma conta no Instagram, para quem quiser acessar, é @caravana do jornalismo. Lá a gente publica todas as imagens geradas dentro da exposição e a pessoa pode ir lá, se marcar ou salvar ou repostar a foto. E a gente tem o site também com todas as informações, o nosso itinerário e o andamento do projeto. O site é caravanadeJornalismo.com.br. E se você é usuário do Facebook, você encontra mais na fanpage do Comunique-se no Facebook. Com certeza. É isso. Natália Carvalho, obrigado pela atenção. Obrigada. Obrigado a você que nos acompanhou no Espaço Livre, hoje falando sobre a Caravana do Jornalismo. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.